Graça e paz, gente querida, aqui é o pastor Jefferson Santos. Eu estou aqui na cidade de Caruaru, estou de volta para mais uma live aqui e quero compartilhar com vocês uma palavra muito especial. Na verdade, é a continuidade de um estudo muito importante para a nossa vida como cristãos, como homens e mulheres de Deus que amamos ao Senhor. Eu quero dar continuidade ao estudo sobre a importância da cobertura. Nós vamos gravar a segunda parte, na verdade, talvez vamos ter que fazer uns 30 a 40 vídeos para poder terminarmos a introdução deste assunto e aí sim podermos adentrar no assunto propriamente dito com base em figuras emblemáticas, importantes, significativas da Bíblia Sagrada. Mas eu quero tratar com vocês sobre a importância da cobertura. E para isso eu quero ler um texto da Palavra de Deus, está em João capítulo 11, verso 43, que diz que o Senhor Jesus, diante do sepulcro, onde estava o seu amigo Lázaro em Betânia, deu um grito dizendo: Lázaro, vem fora. Lázaro, vem para fora. A gente sabe muito bem dessa história, e essa história, mesmo que pareça não ter nada a ver, ela tem tudo a ver com o assunto da cobertura espiritual. Para as pessoas que não pegaram o outro vídeo, que eu recomendo que você assista a primeira parte, mas a ideia de cobertura é cobrir, a ideia de cobertura é vestir, a ideia de cobertura é revestir, a ideia bíblica de cobertura é estar em, permanecer em, ficar em. Por isso nós citamos no primeiro vídeo a expressão usada por Jesus em João capítulo de número 15, o verso de número 7, quando ele diz que se nós permanecêssemos nele, ele permaneceria em nós. Se as suas palavras permanecessem em nós e nós estivéssemos nele, ele diz que tudo o que pedirmos alcançaremos. Porque a cobertura, ela traz a ideia do estar em Cristo. A base de todo o assunto dessa cobertura espiritual, eu acredito que o texto-chave é o Salmo 91, muito conhecido de todos nós, mas pouco assimilado, pouco compreendido. Pois ele diz lá que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Observe que a informação que o salmista traz é que é possível habitar no esconderijo onde Deus é a cobertura. E ele diz que para esses que habitam debaixo da cobertura de Deus, a sombra do Onipotente descansa. Por isso, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz àquela igreja: eu sei que vocês estão em Cristo. E o estar em Cristo é estar debaixo dessa cobertura espiritual. Entendendo que estar em Cristo é estar debaixo dessa cobertura espiritual, nós percebemos o que está acontecendo em João, capítulo de número 11. Porque desde o momento, por exemplo, que o Senhor deu a ordem a Moisés, lá no livro do Êxodo, capítulo 25, ao capítulo de número 40, para organizar todo o tabernáculo, colocar toda a mobília dele, houve uma preocupação em Deus, principalmente no livro do Êxodo, capítulo 36, revela isso,
Houve uma preocupação em Deus de mandar cobrir o tabernáculo, gente. Mandar cobrir o tabernáculo. E por que mandar cobrir o tabernáculo? Porque Deus jamais deixaria o seu santuário sem cobertura. Porque o próprio Deus entendia desde o Éden a importância da cobertura. Quando ele colocou o homem no Éden, eu volto a esse assunto só para poder lançar luz na sua mente, mas desde o momento que Deus colocou o homem no Éden, você sabe muito bem que a gente lê na nossa Bíblia que o homem estava nu. Mas como estavam nus se eles não enxergavam que estavam nus? Deus, na verdade, havia vestido o homem com uma roupagem eterna. Deus o vestiu de justiça. E a justiça de Deus nele e na mulher fazia com que eles não vissem a vergonha um do outro. Porém, quando eles erram, eles pecam, eles falham diante de Deus, as Escrituras dizem que eles se veem nus porque a vestimenta da justiça foi rasgada. E agora, o convite de Deus para eles é para que eles sejam vestidos. Por isso o Senhor visita o Éden e tem a preocupação de fazer a roupagem, tirando a pele de um animal, para cobrir o homem. E faz ali, né? Primeiro, na verdade, ele pega folhas de figueira para se cobrir. E Deus vai e pega a pele de um animal para cobrir o homem. Fazer uma roupa digna para cobrir o homem. E daí para frente o homem vem sendo coberto, porque Deus entende a necessidade dessa cobertura. Fora dessa cobertura, nós nos tornamos crentes fragilizados, vulneráveis, abertos a qualquer investida e a qualquer ataque. Por isso, quando você lê na Bíblia que tal rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, como está muitas vezes dito no livro dos reis, no livro das crônicas, você está lendo ali que esse rei saiu da cobertura espiritual. Ele saiu de debaixo da cobertura de Deus. Ele saiu de debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ele saiu de debaixo da sombra do Onipotente. E qualquer que seja o homem ou a mulher que se posicione para sair de debaixo dessa cobertura espiritual, ele vai se tornar alvo fácil de Satanás. E às vezes é o cansaço que nos tira de debaixo dessa sombra. Deveria nos colocar, mas nos tira. Às vezes é a angústia, às vezes são as decepções, as tristezas, as frustrações, as crises, os conflitos, as guerras, as batalhas. São elas que às vezes nos tiram, nos arrancam, quase que literalmente, de debaixo dessa cobertura e nos torna homens e mulheres frágeis. De modo que Satanás lança os seus dardos inflamáveis, como diz Paulo em Efésios capítulo 6, e vai nos destruindo. Por isso a Bíblia, quase sempre ela tem a preocupação de mostrar Deus nos vestindo e nos cobrindo. Lá em Isaías, capítulo de número 61, versículo 10, a Bíblia diz que Deus decidiu, por meio de Cristo, nos vestir com vestes de salvação e de justiça. Duas vestimentas. E a gente vai lendo à luz da Bíblia que quando Jesus estava na cruz, ele foi rasgado e cada homem pegou uma parte da roupa que rasgou de Jesus. Porque essa era a ideia de Deus com Cristo na cruz. Pegar a roupa de Jesus para cobrir os homens. Então, quando você lê nas Escrituras Sagradas essa expressão de que Deus veio, que Deus cobriu, era Deus dizendo: eu quero o homem e a mulher debaixo da minha cobertura espiritual. O que é que a gente tem aqui em João capítulo 11? A ausência de Jesus em Betânia. E a ausência de Jesus em Betânia, o que é que gerou? Gerou a doença de Lázaro e a morte de Lázaro. Por isso as irmãs enviam um mensageiro
para tentar trazer Jesus para Betânia. E Jesus demora 4 dias para chegar. Havia uma situação que colocou aquela família fora da cobertura de Deus. E que situação era essa? Primeiro, a segregação espiritual. A ideia que Marta e Maria tinham de que não poderiam adorar e viver juntas. Lucas capítulo 10 mostra muito bem, no verso 38 em diante, que verso de número 38, 39, 40, 41, 42, se me falha a memória, diz que Jesus entrou na casa de Marta e Maria. Maria sentou-se aos seus pés e Marta seguiu para trabalhar ali com os seus afazeres. Jesus não questionou Marta por estar trabalhando, mas a preocupação de Jesus era que Marta entendesse a importância da cobertura. Logo, ela tinha que se colocar primeiro diante de Jesus para poder cuidar das suas tarefas. Mas ela não fez isso. Então começa ali uma divisão. Ela diz, olha, manda que a minha irmã se levante de debaixo da cobertura e venha trabalhar comigo. As escrituras chegam ao ponto de dizer que aqui em João capítulo 11, Jesus demora a chegar em Betânia, mas quando ele chega na entrada da cidade, a Bíblia diz que Marta toma conhecimento de que Jesus veio e corre até ele sozinha. Não pega na mão da irmã, porque as duas estão divididas, uma de um lado, outra do outro. E Lázaro, morto, numa sepultura. Logo você tem esse problema da segregação espiritual, cada um com a sua forma, cada um com a sua identidade. Isso é importante, porque isso faz parte da nossa individualidade, mas do ponto de vista do corpo de Cristo, estarmos divididos espiritualmente é perdermos a cobertura espiritual. Em segundo lugar, você percebe que esse nível, esse processo, melhor dizendo, gradativo da morte de Lázaro, estava bem, vai decaindo. Chegar ao ponto de deitar-se numa cama e da cama vai parar na sepultura. É um tempo que Deus vai dando para compreendermos que Ele não quer que a morte se assenhorie da nossa casa. Venha se assenhorear da nossa casa. O desejo dele é nos transformar em homens e mulheres que estejamos posicionados, convictos e certos do plano, do propósito e da vontade única, soberana e eterna de Deus para a vida de cada um de nós. Então, por isso, a gente às vezes vai vendo situações e coisas às quais nós somos apegados e nós amamos e nós queremos bem e nós protegemos e nós lutamos e nós defendemos. Isso vai definhando, isso vai se quebrando, isso vai se rompendo, isso vai se destruindo, isso vai chegando a um ponto que a gente perde o controle total e agora o que resta é Jesus. Isso para Deus nos dizer que nós nunca deveríamos deixar de atentar para a importância da cobertura. Porque desde o momento que Jesus saiu, tudo fugiu do nosso controle. Em terceiro lugar, nós chegamos num ponto que nós olhamos para nós mesmos e começamos a nos perguntar o porquê de algumas situações da nossa vida. E principalmente que existe uma identificação entre nós e o nosso Lázaro. Porque Jesus, ele tem essa preocupação de tratar com cada indivíduo, gente, dentro desse texto, de forma pessoal. É Marta, Marta, Maria, Maria, Lázaro, Lázaro. E a gente só vai descobrir que ele tem essa identificação com cada um de nós
É nesses momentos que a gente precisa da cobertura dele e não vê, e a gente perdeu o controle das coisas e caminhou para a sepultura e sepultou o que é nosso, e a gente olha e diz assim: eu preciso dele. E aí a gente vai ver que ele não abre mão da gente, ainda que a gente demore. Porque o interesse dele é nos trazer em todo o tempo para debaixo dessa cobertura espiritual. E se nós não entendermos isso, nós vamos ser literalmente pessoas que vamos continuar sendo atacados, sendo atingidos, sendo literalmente bombardeados pelo diabo e seus demônios. Porque se Jesus, lá em Mateus capítulo 4, viu Satanás aparecer diante dele no meio de um deserto, e Satanás investiu contra ele, imagina contra nós. E Satanás fez de tudo para tirar Jesus de debaixo da cobertura, para transformá-lo em um ser vulnerável, mas Jesus resistiu. E por isso ele diz: só ao Senhor teu Deus adorarás. Isso é cobertura. Consciência de que se está debaixo de uma cobertura. É o Salmo 91. Que é citado inclusive no processo da tentação, porque a discussão ali é: eu preciso te tirar da cobertura, sai dela. E eu te darei os reinos do mundo. E Jesus diz: fique com essa ideia de que você tem os reinos, enquanto eu fico com o dono do universo. Eu não saio de debaixo da cobertura dele. É por isso que no Evangelho de Jesus, conforme escreveu João no capítulo 11 aqui, o convite é para que Jesus venha a Betânia, venha a Betânia, venha a Betânia, venha a Betânia, porque todo mundo está querendo que ele volte a ser a cobertura em Betânia. Só que Lázaro agora está sepultado. Quando ele chega, ele trata com Marta, depois vai tratar com Maria e pergunta: aonde o puseste? E elas levam ele até o sepulcro. E observe que cena. Quando você sai debaixo da cobertura, você começa a fazer uma leitura negativa de tudo. Acontece, na verdade, algumas coisas com a gente. A primeira delas é que a gente perde o discernimento espiritual. Jesus chegou para Marta e disse: o teu irmão há de ressuscitar. E agora, quando Jesus chega diante do sepulcro, ele diz: tirem a pedra, tirai a pedra. E a Bíblia Sagrada diz que elas resistiram, se posicionaram e resistiram. E uma delas abriu a boca e disse assim: Senhor, já cheira mal. Observe que elas estão colocando o mau cheiro acima do que Jesus significa e acima do que Jesus representa. Elas estão colocando o mau cheiro, o estado de putrefação, o apodrecimento do corpo, acima da própria ordem de Jesus. Isso é uma falta de discernimento espiritual, e isso acontece quando a gente está fora da cobertura. Porque quem está na cobertura obedece às ordens de Jesus sem questionar. E sem colocar bloqueio, obstáculo, dificuldade. Porque Jesus não está preocupado, não é com o mau cheiro. Até porque Jesus não tem nada a ver com o mau cheiro. Jesus tem a ver com o Lázaro. E a gente precisa entender que se nós estamos debaixo de uma cobertura, o estar debaixo da cobertura nos faz obedecê-lo. Ele dá a ordem: tirem a pedra, aproveitem para voltar para a cobertura agora, e elas não voltam porque lhes falta discernimento espiritual, e esse discernimento espiritual lhes falta porque estão fora de Cristo, fora da cobertura, ou de debaixo da cobertura. E segundo, elas estão olhando para Jesus e dizem: já cheira mal. Como se, do ponto de vista delas, Deus não se relacionasse com a nossa imundícia. E quando eu digo que Deus se relaciona, eu não estou dizendo que Deus coaduna com o nosso erro, com o nosso pecado, não estou dizendo isso. Com as nossas falhas. Não, eu estou tentando apenas dizer ao seu coração que Deus
consegue lidar com o pecador como pecador. E é isso que elas não estão entendendo. Quando Jesus manda tirar a pedra, ele está dizendo: tirem o que impedem a minha conexão com o pecador. Porque a pedra ali diante de Jesus e das pessoas era um tipo de cobertura, mas não era a cobertura que Lázaro precisava. Então ele diz: tira, porque no processo de tratamento eu não vou deixar de chamar o pecador pelo nome dele. É claro que a narrativa, no decorrer, quando Jesus chama Lázaro, diz que quem vai sair é o defunto. Mas como pode ser defunto se ele já está ressuscitado? A questão é que as pessoas atribuem força que não deveriam atribuir ao nosso passado, mesmo depois que Jesus fez uma obra na nossa vida. Mas independente delas não acreditarem na obra de Jesus em nós, nós devemos continuar saindo da sepultura. Independente da sua família acreditar ou não, independente dos seus amigos acreditarem ou não, independente das pessoas com quem você convive acreditarem ou não, você precisa sair dessa sepultura. Porque quem está lhe dando a ordem para sair é maior do que as pessoas que você ama e que não acreditam em você, porque literalmente falam do seu mau cheiro de uma forma constante. Mesmo sabendo que Jesus lhe deu a ordem para sair, falam do seu mau cheiro, falam da sua podridão, falam dos seus erros, falam dos seus pecados. Mas o Senhor vem e lhe convida fortemente esta noite a continuar saindo, independente das pessoas que acreditam em você ou não. Sai da sepultura. Elas começam a tentar desvincular Jesus do pecador, colocando que a pedra não é o grande obstáculo. O obstáculo é o mau cheiro. E elas estão dizendo para ele: eu sei que o senhor não vai se identificar com um pecador dessa qualidade, ou como nós somos religiosos. E Jesus diz: eu vim para os pecadores. Mas em terceiro lugar, quando elas dizem já cheira mal, elas estão dizendo ao Senhor uma terceira verdade. E a terceira verdade é esta: Jesus, nós precisamos te privar dessa podridão. Como se ocultar. Entende o que eu estou dizendo? O Lázaro fedorento das narinas de Jesus e da visão de Jesus fosse resolver a situação. Mas não resolve, porque mesmo Lázaro estando sepultado, a gente continua declarando com a nossa boca, gente. Ele cheira mal. A gente continua, por quê? Porque é uma questão da nossa própria consciência. É por isso que a gente precisa chegar diante de Jesus. Eu não estou falando de chegar diante de homens. Abrir para homens. Claro que há pessoas que são dignas, talvez, da sua confiança. Mas o único que pode lidar com seus pecados diante da sua confissão sincera e pura é Jesus, sem lançar em rosto as coisas que você pratica e que você faz. Quando ela diz já cheira mal, é uma confissão que elas querem privar Jesus dela. E Jesus está dizendo: tirem a pedra. Eu quero sentir o mau cheiro e visualizar o pecador, porque assim eu vou poder tratá-lo e ajudá-lo. E sabe como é que Jesus vai tratar? Jesus não vai tratar colocando numa cadeira sentado e dizendo: fique o tempo que você precisa ficar aí. Porque dentro do Evangelho da Graça não existe acusações, não existe algemas, não existe correntes. O cara já vem acorrentado lá de fora, rapaz. E a gente vai acorrentá-lo ainda mais na igreja. Ele já sai de lá com as cadeias dele, com as prisões dele.
Ele é chamado em Cristo para uma vida de liberdade. Ele é chamado em Cristo para ser livre. Ele é chamado em Cristo para viver uma liberdade. E nós não podemos jamais nos deixarmos levar por essa ideia de guardarmos o nosso Lázaro. Quando Jesus está dizendo, tire a pedra porque eu quero sentir o mau cheiro, e quanto mais você abrir a porta para o mau cheiro sair, mais ressurreição, mais restauração eu trarei para a sua vida. Essa pedra está aí na frente. Dobra o joelho ainda hoje e diz para ele, eu estou te apresentando o meu mau cheiro. Esta pedra está aí na frente. Coloca-te dentro do teu quarto, chora diante dele, te quebranta diante dele, te humilha diante dele e diz para ele, eu estou colocando hoje todo o meu mau cheiro diante de ti. Porque eu sei que o Senhor vai trabalhar na minha vida. E aí tudo muda. E muda por quê, pastor? Porque quando eu e você abrimos a porta para o mau cheiro chegar nas narinas de Jesus, ele começa a trazer de novo a cobertura para a nossa casa. E aí, se você pegar o Evangelho de João, capítulo 12, você vai ler assim: Maria ungia os pés de Jesus. Marta trabalhava na casa e Lázaro estava sentado na mesa com ele. No capítulo 11, Lázaro estava na sepultura. No capítulo 12, Lázaro está na mesa. Porque Deus nos tira da sepultura para a mesa e restabelece o funcionamento da nossa vida espiritual como igreja, desde o momento que a gente quer a cobertura dele sobre nós. Uma casa sem a cobertura espiritual, o que reina nela é a doença e a morte. Eu estou falando não física, eu estou falando de ordem espiritual. As pessoas vão enfraquecendo. Paulo fala disso no texto da ceia, que é tão usado por nós, que por isto há muitos entre nós fracos e doentes. E Deus não nos quer doentes, nem fracos e nem mortos. Deus nos quer na mesa, fortalecidos, abençoados e cheios da sua graça. Que esta palavra sirva para o seu coração, que esta palavra sirva para a sua vida espiritual e traga ao seu coração um novo tempo. Não saia da cobertura. Nós vamos continuar a introdução sobre o assunto da cobertura espiritual. Vamos continuar. Uns 30, 40 vídeos a gente termina a introdução. E quero depois estar passando algumas coisas que são muito importantes do ponto de vista dessa cobertura espiritual. Não saia da cobertura de Cristo. Permaneça nele, em conexão com ele, relacionando-se com ele, vivendo a graça dele, e ele vai se revelar para você. Eu tenho certeza que a tua história não terminará com morte, mas vai terminar com ressurreição e um grande banquete. Deus te abençoe.